Olá, sou Verônica Dunker, sou coach, trabalho com adolescentes e jovens adultos e hoje vou falar com vocês sobre pais que sabotam, né? Todos somos pais, eu também sou mãe. Em algum momento da minha vida já sabotei meus filhos, isso é a coisa mais normal do mundo, mas hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre em que circunstâncias isso acontece. Então, vou pedir que vocês se inscrevam no meu canal, acionem o sininho de notificação, se gostarem do conteúdo, compartilhem com outros pais, porque esse é um tema bem importante. Vamos lá? Bom, pais que sabotam. A gente não quer sabotar o nosso filho, né? A gente quer fazer o melhor por eles. Só que justamente nesse ponto é que às vezes a gente peca, né? Por querer fazer o melhor por eles e querer protegê-los demais das dificuldades que a vida traz. Eu penso que as dificuldades, elas estão aí, aliás, eu não, né? As dificuldades estão aí para nos fazer aprender, para nos fazer crescer. Nós pais, passamos por várias situações onde a gente teve dificuldade, chorou sozinho, se descabelou, ficou nervoso, fez uma besteira, mas com isso a gente aprende e a gente cresce, né? Se tem sempre alguém contornando ou estando lá, não para apoiar, mas para passar a mão na cabeça ou não deixando com que o filho passe pela situação, né, privando ele de passar por uma situação um pouco mais difícil, muitas vezes a gente acaba perdendo uma oportunidade de ouro de fazer com que ele aprenda e cresça, né? E o que acontece muito é que crianças que foram crescendo e se tornaram adolescentes, que não sofreram uma frustração, que nunca receberam não, que estão sempre muito bem assessoradas, elas vão se tornar adultos que são dependentes, que não sabem se virar nas circunstâncias da vida, porque em algum momento eles saem da nossa casa. E aí é nesse momento que vem o problema, né? Porque não consegue lidar com uma situação. Isso já acontece bastante quando eles entram no ensino médio, né? Que a gente não está mais tão presente, o contato com os orientadores, professores não é mais tão próximo, né? Então a ideia é com que eles tenham que lidar com as situações, só que se a gente não deixa com que eles passem pelas situações, está sempre indo lá resolver o problema na escola, resolvendo o problema com os amigos, com os outros pais e tal, a gente acaba não deixando com que eles passem pela dificuldade para crescer, né? Isso acontece muito em várias situações, tanto na situação de passar a mão na cabeça do filho ou ser muito autoritário, né? Que também é o outro lado da sabotagem, é ser tão autoritário que acaba minando a autoestima, né, do próprio filho. Então, existem várias formas de sabotarmos e a gente precisa se autoavaliar como pais, né? A dica que eu dou para vocês: avaliem-se naquilo que é importante para vocês, porque muitas vezes a gente não quer que o filho passe por uma dificuldade que a gente passou, né? A gente não quer que eles sofram por aquilo que a gente sofreu tanto. Você fala assim, não quero que meu filho sofra por isso, então eu vou fazer o meu melhor para ele não sofrer por isso e não passar por isso. Mas a gente está tirando a oportunidade deles a aprenderem pelas próprias pernas. Eu sei porque eu já fiz isso muitas vezes, né? Dessa vez eu falo por experiência própria, além da experiência que eu tenho com os meus coaches e do que eu, enfim, ouço falar, estudo. Mas, de fato, a gente precisa nos avaliar antes de cobrarmos dos nossos filhos, porque às vezes a gente está cobrando por algo que a gente não fez ou porque a gente fez demais, né? E aí é que a gente está sabotando. Por hoje é isso.
Se quiserem, a gente faz outros vídeos com outras dicas sobre essa situação, mas por hoje é só. Um abraço e comentem se vocês concordam, se é pertinente, enfim, o olhar de vocês. Um abraço.